Que é gravado mesmo, então com uma pessoa não muda nada. Uma, duas, cinco. Engraçado que a câmera desse computador é melhor que a desse. Aí a galera tá chegando. Ó. O Eric Pisa chegou. Encosta a porta ali pra mim, Thiago. Hã? Uai, mas as duas câmeras estão igual, ué? Mas essa tem mais luz, né? A luz aqui tá batendo. Ah, é verdade, pode ser. Pessoal, quem tá chegando agora, por favor, fica no chat. No caso da Isabela, eu não estou identificando qual Isabela é. Se for de Muzambinho, Isabela, só põe teu nome completo, é a série. O Bruno e o Eric pode pôr só o nome completo, que eu sei, no chat, só para a gente registrar a presença. Isso, igual você fez aí, Bruno. Aula Canguru, nível C, dia 20 do 21, né? 21 do 3. Tem boas notícias para quem está no nono ano, tá, pessoal? Eu vou dar um curso de nono ano, 460, Bruno. Eu vou dar um curso de nono ano virtual, viu? Todas as matérias do nono ano, vai ter 3 horas semanais de aula, quarta e quinta-feira, das 7 às 8h40, 2 dias seguidos. Aí é quarta e quinta. E o que a gente vai fazer? A gente vai, depois vocês vão ter lista de exercícios para fazer, a gente vai dar certificado. E vai seguir a matéria do PET, tá? Como vai seguir a matéria do PET, vocês vão estar aprendendo conteúdo do PET, tá bom? E também vou fazer aulas só para corrigir o PET com meus alunos. O Eric é meu aluno lá no Salatiel. Então, eu vou fazer aulas com a sala do Eric para corrigir o PET. E aí é liberado para quem quiser participar, porque cabem 100 pessoas na sala, né? E depois eu falo melhor sobre isso. Pessoal, eu vou começar. Essa aula geralmente vem pouca gente mesmo. Toda vez o nível C é o que menos tem gente. Por quê? Um ano só. Porque além de ser um ano só, é o único que é um ano só, não é, Thiago? É o único que é um ano só. Eu acho que é o pior horário. O terceiro também. Não, mas no terceiro nunca vai mais de 10 também. Sempre vem 10. A gente tem aula com 60 pessoas, mas essa aqui, eu acho que o recorde dessa aula do nível C, que é sempre domingo nesse horário, é a terceira vez que tem essa aula. Eu acho que o recorde é 10 pessoas, né? Nunca passou de 10. Pessoal, peraí que eu vou começar, só que minha caneta aqui tá travada. Não, não tá travada. Não funciona, Eu né? querendo usar a mesa digitalizadora com o negócio fora. Tá, vamos lá. Então, lembrando que a prova começa amanhã. Se você não tiver a senha ainda, pode falar comigo, tá? Falando comigo, eu passo a senha para vocês. Amanhã, às 5 horas da tarde, vai ter uma aula das questões mais hardcore do canguru. Para quem quer ganhar medalha de ouro. Vai ser amanhã, que hora que eu marquei? 7 horas da noite, tá? E o link é diferente. Deixa eu pôr o link aqui. Amanhã, às 7 horas da noite, vai ser uma dinâmica diferente. Vão ser alunos que vão resolver as questões, tá? É só das questões mais difíceis do nível C, J e S. Vai ser nesse link, tá? Às 19 horas. Tiago, depois você põe esse link da aula de amanhã? Põe esse link no grupo, mais para frente. Vai que entra mais gente, tá? Então, salva esse link aí. Não, mas aí você manda aqui, porque eu vou estar online. Não, tá, eu mando pra você, eu copio aqui e colo lá. Isso, beleza. O pessoal tá chegando ainda, tá? Acabaram de chegar mais 2. E eu vou depois repetir isso aí. Então, eu falei que ia dar uns 3 minutos. Vamos dar mais 1 minuto. 1 minuto já foi. Quando na hora que tiver 1h06, a gente começa. O pessoal que chegou depois se identifica, tá? Vou perguntar aqui para um rapaz lá de Joinville. Se ele não vem, eu não salvei o nome dele. Tem um rapaz lá de Joinville chamado Thales, super interessado na aula de hoje, não veio? Mandar mensagem, porque falou comigo ontem. O que será que aconteceu? Mas também esse horário é ruim, né, pessoal? Eu entendo. Eu mesmo tive que. Deixa eu perguntar.
Ô, Thales, você não vai na aula? Ela tá começando agora. Mandei mensagem para ele. Isso não dá pra ser O quê? por de transferência. Como assim? Você manda lá pra todo mundo. Não entendi. Explica de novo que eu não sei o que você tá É que falando. você entra num lugar assim, você escreve assim e manda pra todo mundo. Do que você tá falando? No WhatsApp. Você ensinou aquele dia, né? Ah, a lista de transmissão? Isso. Ah, não, eu tenho que criar a lista de transmissão. Então, mas você cria um de cada grupo. Por quê? Olha, um pro grupo P, um pro grupo. Não, é um link só, ué. Não, não sei o que você tá falando, Thiago. Depois você me explica. Vamos É, lá. lista de transferência. Ó, 800. Primeira questão. Ah, deixa eu explicar. Eu tô fazendo, não é Cago treino, tá? A menina que digitou para mim. É Cango treino. A gente tá fazendo o Cango treino 1. O Cango treino é uma seleção de 5 questões para as pessoas treinarem durante 5 semanas. Então, hoje a gente vai fazer 25 questões. As 25 questões que a gente vai fazer hoje são em nível de dificuldade crescente. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer 5 questões e vocês vão começar vendo uma questão fácil, depois ela vai ficar mais difícil, a outra vai ser mais difícil, a outra vai ser mais difícil, depois volta a ser fácil, tá? Então, o número aqui da questão é mais ou menos a dificuldade que essa questão tem. A prova começa amanhã e é aqui, ó, nesse lugar a prova. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês onde é a prova amanhã. É nesse site, aluno.canguru.matematicabrasil.com.br. Os alunos de Muzambique e Nova Resende que não tem senha podem falar comigo. Aí você vai entrar nesse link, vai aparecer uma página assim. Vai colocar teu login, tua senha e aqui folha de instrução para a prova. Embaixo vai aparecer a prova a partir de amanhã, 6 horas da manhã. Você pode baixar a prova no teu computador e fazer a prova e depois enviar as questões. Então, o que você vai fazer? Baixar a prova, fazer fora da internet, não precisa ter internet, são 30 questões, depois você volta para lançar as 30 questões. Muito importante fazer honestamente essa prova, tá certo? Mas você vai baixar e vai voltar. Aqui é um login fictício, João Silva, que eu coloquei por acaso, mas deixa eu mostrar como é que você entra no João Silva, tá? Você vai entrar nessa página aqui, ó, aluno com qualquer nível, tá? Qualquer nível. Quem chegou e não se identificou, por favor, responde aí a chamada com o nome completo. Será, pois, aqueles dados, Thiago? O Thiago vai pôr os dados aí para vocês. O teu login, tua senha, é o mesmo, tá certo? Vai aparecer aquele desafio chato. Quem tá votando no Big Brother é igualzinho, só que no Big Brother só barco e bicicleta. Aí você vai clicar e entrar. E apareceu táxi. É um código CAPTCHA. Você vai entrar nessa página aqui e aqui vai aparecer a prova. Tome cuidado, porque se você lançar as provas uma vez, você não consegue lançar de novo. Baixa a prova, faça a prova na tranquilidade, tem 1h40 para fazer a prova e volta para lançar as respostas. Tá certo? Então, vou explicar novamente, tá? O que você vai fazer para entrar na prova? Você vai pegar, entrar no painel de controle com o teu login com a senha. Tem muita... Quem tem dificuldade, ó, copia e cola a sua própria senha, tá? Não tem como entrar sem ser... Tem gente que põe nome completo. Na hora que você dizer que não é robô, você vai ter que marcar o barco, tá? Para quem vai votar no paredão para eliminar o Arthur a partir dessa madrugada, é igualzinho, tá? Aí põe lá no verificar. Às vezes você erra e vai aparecer mais. Agora é semáforo, tá? No Big Brother é só bicicleta e barco. Quem tá votando lá sabe. Aqui, semáforo. Às vezes você vai ter que se errar, é um saco. Essa coisa dá vontade de xingar. Não é possível. Tem gente que vai achar que isso é o canguru. É sério, tem gente que vai falar, Otávio, eu fui fazer aquele jogo lá. Não é possível. O que tá acontecendo? Isso não é normal, pessoal. Bom, agora acho que deu. Vamos entrar. Agora foi.
Não é normal isso, é a primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Apareceu tanta coisa. Eu acho que vai ter pai falando, meu Deus, é aquele jogo de descobrir hidrante? Então, tem gente que eu não sei quem é o hidrante, aí vai entrar aqui e a prova é nesse lugar. Aqui já tem uma folha de instrução que explica as regras da prova. Se vocês quiserem ler, tá? Já está lá disponível. Você não consegue fazer a prova que não for do teu nível, você só acessa a prova do teu nível, tá certo? E aqui vocês leem isso aí e vocês vão entender o que vocês têm que fazer. Vocês têm até quarta-feira, às 23h59, para fazer a prova, tá bom? A gente vai fazer, então, agora o Kango Treino, tá? Quem não se identificou, se identifique no chat. E lembrando, segunda-feira, às 17 horas, amanhã, às 19 horas, a gente vai resolver as questões mais difíceis do canguru, tá? As questões mais difíceis do canguru são as últimas questões da prova do ano passado. Para quem quiser medalha de ouro, amanhã, às 17 horas, a gente vai ter uma aula mais fodida. Desculpa o termo. Vamos começar, então, aqui, ó. 800 ARC vale o mesmo que 100 ZERCs. 100 ZARCs equivale a 250 ZIRCs. Quantos ZERCs corresponde a 800 ZIRCs? Vou explicar como é que você faz essa questão de forma muito fácil. Ó, 800 ZARCs é igual a 100 ZERCs. Vamos escrever tudo. Escrever tudo aqui. Chegando gente ainda. Pessoal, quem chegou agora se identifica aí no chat. Nome completo, cidade, série. Tá? 800 ZARCs vale 100 ZERCs. 100 ZARCs vale 250 ZIRCs. Eu quero saber quantos ZERCs vale 100 ZIRCs. Para quem sabe matemática básica, é bem simples. Vamos isolar e vamos comparar ZARC com ZERC. Ó. O que eu vou fazer aqui? Como se fosse uma equação. Eu não posso dividir por 100 nos dois membros? Eu posso concluir, então, facilmente que 8 ZARCs é igual a 1 ZERCs. E eu posso, dividindo aqui por 100 da mesma forma, eu posso concluir que 1 ZARC é igual a 2,5 ZIRCs. 2,5. Não adiantou muito, né? Vamos fazer uma coisa. Em lugar de dividir por 8 aqui, vamos dividir por 800. Se eu dividir por 800, melhor. Vamos fazer uma coisa melhor. Eu vou fazer igual a equaçãozinha do primeiro grau. Não. Eu vou passar dividindo. Não, é 100 dividido por 800. Ó. 100 dividido por 800. E aqui 250 dividido por 100. Isso aqui é igual aos arcs, né? Então eu posso dizer que essas duas coisas são iguais. Então eu posso falar que 100 800 avos de ZERCs é igual a 250 sobre 100 ZIRCs. Vou cortar os zeros, tá? Esses dois zeros com esses dois zeros. E vou passar esse 8 multiplicando. Eu não posso fazer isso? Sobrou um ZERC aqui. Vou passar o 8 multiplicando. 8, vou cortar esses zeros aqui. 8 vezes 25, dividido por 10 ZIRCs. Certo? Mas eu quero saber quanto que é 100 ZIRCs, né? Então, quanto que é 8 vezes 25? Ou quanto que é 8 vezes 25? 200. Então, fechou, então. Não, que é 200. 2 lados por 10. 200 dividido por 10, 20. Então, multiplica os 2 lados por 10. Por que multiplicar os dois lados por 10? Multiplica Não, por 10, 5, né? É isso. Vou multiplicar por 5 os dois lados agora, ó. É Igual a equação do primeiro grau, pessoal. Voltou um C. 5 ZERCs é igual a 100 ZIRCs. Chegamos onde eu queria, ó. Ah, Otávio, tem formas muito mais fáceis, com certeza, só fazer álgebra. Álgebra do primeiro grau, tá? Ah, você, Ana Carolina Martucci, que feliz você estar aqui. Eu ainda não te conhecia. Reinaldo Navarro, do Pedro Saturnino, que bom que está aí. Gustavo de Franca já está vindo sempre nas aulas. Então, a resposta aqui é 5. Peraí, vamos olhar. 5.
certo? Álgebra básica. Ah, Otávio, tem outras formas de fazer? Muitas. Dá para fazer igual para o raciocínio. Se 800 arcs é um zerk é 8 arcs, certo? Um zerk é 8 arcs, certo? Então, 100 arcs é 100 dividido por 8, é 12,5 zerk. 12,5 zerk vale 250 zirk. Aí você vai pensando, tá? Se você usar a cabeça, você consegue fazer com muita facilidade. Vocês estão ouvindo o meu áudio? Tá bom, meu áudio tá muito ruim. Alguém fala aí no chat, sim, que o áudio tá legal. Tá, beleza. Perfeito. Ótimo. Então, tá bom. Vou contar de novo para vocês o que eu contei, e vocês, alguns não estavam aqui. Eu decidi hoje que eu vou dar um curso online para 8º e 9º ano, tá? Esse curso online vai ser como se fosse aula mesmo. Vão ser 3 horas de aula por semana e depois exercício para você estudar, para compensar o que não se aprendeu no ano passado por causa da pandemia. Vai ser aula igual essa aqui, explicando o conteúdo, depois vai ter exercício, prova, nota, e no final do ano a gente vai dar certificado. 8º e 9º ano, tá? Depois eu penso em dar para o 7º e para o 6º, mas 8º e 9º é mais puxado. Então vai lá. Em uma competição de dança, os juízes dão nota aos participantes usando pontuações inteiras. A média dos participantes foi essa aqui. Qual o menor número de juízes da competição para que isso seja possível? Veja, eu sei que a média é o número, a soma das notas, a soma, vamos escrever soma assim, a soma das notas, dividido pelo número de participantes. Isso daqui é 5,625. Você concorda que se isso aqui é inteiro, isso aqui também tem que ser inteiro, né? Porque não vai ter 2 participantes e meio. Basta eu achar uma fração que equivale a isso aqui. E essa fração tem que ser redutível, ou seja, não dá para simplificar mais. Então é só transformar isso daqui em fração. E fim do papo. Fração irredutível, né? Fração que não dá para simplificar mais. Então vamos lá, isso aqui vai dar 5,625 dividido por 1.000. Vamos dividir em cima e embaixo por 5. 1.125, 200. Dá para dividir por 5 ainda, ver se eu estou dividindo certo. Quanto que é 1.125 por 5? 11 por 5, 2. 12 por 5, 2. 25 por 5, 5. E aqui é 40. Ainda dá para dividir por 5. 45 e 8. E acabou. Não tem como simplificar mais. 45 e 8 são primos entre si. 45 não tem fator 2 e 8 só tem fator 2 de primo. Então, é 8 a resposta, certo? Isso daqui é a mesma coisa que perguntar assim, transforme 5,625 em fração irredutível. Qual é o denominador? Enfim, tá? Então, essa questão, gostei dela. Nunca tinha pensado em contextualizar a fração irredutível desse jeito. Então, vamos lá. Alberto, Bento e Carlos compararam suas economias no início do ano e observaram que estava na razão de 1 para 2 para 3. Estranho jeito de escrever razão, né? No final do ano, verificaram que a soma de suas economias continuava a mesma, mas na razão de 4 para 5 para 6. Certo? Então, veja, vamos comparar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse caboclo ficou 4 vezes mais rico. Esse caboclo ficou 2 vezes e meio mais rico. E esse caboclo ficou 2 vezes mais rico. Certo? Então, não ficou mais rico, não. Alterou a proporção. Se alterou a proporção, tem várias hipóteses. Não, veja. Peraí. A soma das economias é a mesma. Deixa eu falar o jeito que vocês podem fazer aqui. Vocês podem fazer uma divisão em partes proporcionais com valor arbitrário. Ó. 4 mais 5 é quanto? 9. Mais 6, 15, né? Então, vamos supor que cada um tivesse 15 mil reais. Fossem as economias dele. Vamos colocar aqui, ó. Se cada um tivesse 15 mil reais, não dá para ser 15, né? Porque o mais 2 mais 3, 30. Cada um ficou com 30 mil reais.
Vamos pôr só 30. Vamos dividir esse 30 em partes proporcionais. 1 mais 2 mais 3 é quanto? 6. 30 dividido por 6, 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Isso aqui chama divisão em partes diretamente proporcionais. Ó, 5 mais 10 mais 15 não é 30? Aí, ó, 30 dividido por 6, 5. 5 mais 10 mais 15 é 30. Então, o que aconteceu aqui? Aqui eu fiz uma divisão em partes diretamente proporcionais. Isso aqui chama divisão proporcional. Para quem não entendeu, só estudar esse assunto. Divisão proporcional. Já nesse caso aqui, ó, 4 mais 5 mais 6 é 15. 30 dividido por 15, 2. Otávio, por que você escolheu 15? É o mínimo múltiplo comum de 6 e 15. Tá? Eu somei aqui 6 e 15. Mínimo múltiplo comum é 30. Tá? Podia ser qualquer múltiplo de 30. Então, vou fazer 4 vezes 2, 5 vezes 2, 6 vezes 2. Vai dar 8, 10 e 12. 8 mais 10 mais 12, 30. Então, é como se o Alberto, o Carlos e o Bento, Alberto, Bento e Carlos, tivesse 5, 10 e 15, e depois ficasse com 8, 10 e 12. O que aconteceu com o Bento? Continuou com a mesma quantidade de dinheiro. O Alberto enriqueceu e o Carlos empobreceu. Com divisão proporcional, acabou, tá? Ah, eu não entendi como é que você chegou no 5, 10 e 15. Dá para fazer mentalmente, presta atenção. Imagine que seja uma fração, é meio absurdo falar isso, mas imagine que fosse uma fração de 3 andares. 5, 10 e 15. Eu vou simplificar isso aqui dividindo por 5. Vai dar 1, 2 e 3. Essa mesma proporção que está aqui, tá? Então é meio absurdo, mas faz sentido. Mesma coisa com o 8, 12 e 10. Então o que eu posso afirmar? Que o Alberto guardou dinheiro, o Carlos gastou e o Bento não guardou nem gastou. Certo? Se tiver alguma pergunta, fala isso. Bruno Fuentes, você já estudou divisão proporcional? Porque você não fez o B1, fez? Não, eu não tinha visto Não ainda sei não. se você estudou isso aí. Ele tá aí ainda. Tá, o Marcos Paulo não veio, sem vergonha. E aí, você viu o gabarito? O que tá falando, Thiago? Olha qual a resolução do gabarito. Muito legal essa questão. Divisão em partes diretamente proporcionais. Aqui é legal. Essa também é legal. A hipotenusa AC de um triângulo ABC foi dividida em 8 partes por 7 segmentos paralelos a BC. Se BC igual a 10, fez desse jeito, Thiago? Divisão proporcional? Fez. O gabarito é esse mesmo. Qual a soma desses 7 segmentos? Olha que legal essa questão. Não fez o outro, mas não raciocínio. Mas fez divisão proporcional. Ó, deixa eu olhar o gabarito oficial. Ah, mesma coisa, só que pôs X. Então, o gabarito oficial fez a mesma coisa, só que pôs X. Então, veja, eu tenho uma hipotenusa ABC que foi dividida em 8 partes iguais. Vamos dividir essa hipotenusa em 8 partes iguais. Vocês sabem que dividir assim, com essa caneta, é pior que dividir a mão, tá? Não dá para pôr uma régua aqui, não. Em 7 segmentos paralelos ABC. Então, desenha isso aqui. É um triângulo listrado. É um triângulo listrado. Eu sei que o BC vale 10. E eu quero a soma desses 7 segmentos aqui. Tá? Desses 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não vou incluir o 10. Tá certo? Tem várias maneiras de pensar isso aqui. Tá? Tem várias maneiras. Não sei se vocês conseguem perceber que esses segmentos, eles seguem uma progressão aritmética. Eles seguem uma progressão aritmética. Eu acho que não precisa pensar em progressão aritmética para fazer. Eu tive uma boa ideia aqui. Vamos ver se vocês conseguem entender. Você já teve a ideia que eu estou falando, Thiago? Vamos ver se você pensa a mesma coisa. Se alguém pensar alguma mesma coisa que eu falo. Ó, presta atenção. Você concorda que
Se eu posso desenhar um outro triângulo idêntico aqui dentro? Concorda comigo? Entenderam o que eu fiz? Eu peguei e desenhei um triângulo idêntico em cima. Aqui eu tenho sete segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos eles têm 10 centímetros. E é metade. Então é só fazer 7 vezes 10, dividido por 2. 35. Muito legal essa questão. E só de raciocínio. Entenderam por que é 7 vezes 10? São 7 segmentos todos de 10. Por que dividido por 2? Porque é metade desse triângulo. Tá certo? Se você não desenhar, é impossível sair na resposta. Tá bom? Vocês são muito silenciosos, galera. Pode perguntar no chat se tiver alguma dúvida, tá? Ok? Muito legal essa questão. Se alguém tiver dúvida, pergunta. Ninguém fala nada. Thales tá aí, né? Chamei até no privado, porque conversou comigo várias vezes, não estava aí. Thales Joinville. Vai ganhar medalha de ouro e vai me contar, ó, ganhei medalha de ouro, Otávio. Thales tá aí, Thiago? O Eric Pisa vai ganhar a terceira medalha dele, ou quarta. Não sei se é terceira ou quarta. Eu sei que o Eric tem duas. Não sei se tem três, mas duas eu sei que tem. Thales tá assim, acabei de ver. O Eric Pisa, o único aluno meu do Salatiel que está presente aqui hoje. Então, ó, ABCD é um quadrado. O segmento, eu quero saber qual o comprimento do segmento EC, eu vou chamar de X. X. Sabendo que AF mede 4 e FB, só esse pedaço aqui, FB, mede 3. E está falando que essa figura é um quadrado. Ou seja, os lados têm a mesma medida. Eu vou ter que aplicar duas vezes o teorema de Pitágoras aqui, eu acho. Não. Sim. Quem garante que esse triângulo AFB é retângulo? Por que esse triângulo AFB é retângulo? Tiago, por que esse triângulo AFB é retângulo? Ou não dá para saber? Não dá mesmo. Se fosse retângulo, outra essa também. Ali eu teria essa 90. Não, mas o outro aqui pode ser o retângulo. Mas quem falou que não é retângulo? Bom, se aqui chamar, eu vou por y aqui, y aqui. Certo? Não, mas veja, como é que eu vou descobrir isso aqui se essa figura pode ser arrastada? Isso aqui podia estar em qualquer lugar aqui. Como é que eu vou saber isso? Eu acho que a gente... Não, tá. ABCD é um quadrado, tá escrito? Então, mas que não é 90 graus na palma. Se fosse 90 graus... Será que dá para usar segmento... Hã? Não sei. Será que dá para usar semelhança de triângulos? Olha o gabarito, Thiago. Vamos ver o que faz. Alguém tem alguma ideia? Vocês estão muito quietos. Vocês estão me ouvindo? Ou tá travado o sistema? Eu vou ter que fechar a janela aqui. O pessoal resolve fazer jardinagem quando eu tô dando aula. Hã? Mas quem que garante que aqui é retângulo? Isso não é um erro? Pensa bem, porque esse segmento podia estar em qualquer lugar aqui. Não é porque é 4 e 3 que ele tem que ser 5. Tá, pessoal, ele usou o teorema de Pitágoras. Por Pitágoras, a gente sabe que aqui é 5, né? Por quê? Y ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Tá supondo que aqui é retângulo sem falar para nós. Isso é um erro. Então, Y vale 5. Então, aqui vale 5, certo? É um textão aqui grande. Deixa eu ver se fala que é reto. Aqui tá falando no gabarito que tem um ângulo no ponto F. Isso nos permite concluir que é 90 graus. Entendeu? Tá falando que esse ponto aí fala que é 90. Que é reto. Que é reto. Mas não dá para deduzir isso, certo?
Agora, eu preciso achar x, eu achei y. Só que quanto que é esse pedaço aqui, ó? Olha, vai ser semelhança. Qual semelhança? Uai. Por que eles são semelhantes? Não dá para dizer que eles são semelhantes. Ah, mas aqui tá falando o quê? Tá, mas por que é semelhante? Se for semelhante, esse ângulo A é igual a esse ângulo E, né? Não, contrário. Quem garante que eles são semelhantes? Tá, esse ângulo de baixo é igual aquele. Esse é igual a esse de cima? Alterno interno aqui, ó. É ABE e BC. Fala, ABE? O ângulo ABE. Ah, é verdade. O Thiago está me lembrando que este ângulo é igual a este ângulo porque eles são alternos internos. Olha, é, é como esse ângulo, ó, esse que eu estou colorindo, é alterno interno a esse, pelo caso ângulo, eles são semelhantes. Então, pelo caso AA, eu posso dizer que o triângulo ABF é semelhante ao triângulo, vamos pôr na mesma ordem, é BEF. Nessas horas que ele pôs de quadrilátero lá. Não curso quadrilátero, B4, né? Não, mas no De quadrilátero. aquele lá não é... Nossa, fez um monte. Então, é alterno interno aqui. Então, eles são semelhantes. Então, vamos comparar os lados homólogos. Então, o EC é homólogo a quem? O EC, do quadrado até o negócio aqui, é semelhante ao BF. Então, x está para 3. E o CB é homólogo ao AB. Então, 5 está para 5. É, ué. Ah, não. Vamos fazer certo. É a hipotenusa que é homóloga. Não, o cateto maior, né? Ignora totalmente. CB é homólogo a AF. Então, CB é 5 e o AF é 4. Aí multiplica em cruz, 4x igual a 15, x é igual a 15 quartos. O Thiago está falando do curso de quadriláteros. Quanto que é 15 dividido por 4? Isso, 4. É metade de 7,5. Né? Falta 1 para 16. É, 3,75. É, aqui. Muito boa a questão. Bom, como eu falei para vocês, a questão 1 até 5, cada vez é mais difícil. Agora volta, vamos mudar de cor, porque essa cor laranja é muito feia, tá? É laranja isso? Amarelo? Laranja, né? Amarelo é mais claro. Ah, sei lá que cor, bege, cor de bosta. Ó, olha que legal. Essa questão é uma que eu não sei explicar. Só se eu tivesse um pedacinho de papel cortado aqui e mostrado para vocês. Veja, se eu cortar uma folha aqui, você concorda que ela, ó, aqui vai formar um buraco, aqui vai formar um buraco, e aqui está cortando 4 folhas. Você concorda que vai ter 4 buracos nessa folha? Vai ter 4 buracos. Bom, obviamente, aqui já diz que tem 4 buracos. Agora, esses buracos, eles não podem ser paralelos. Olha, isso aqui não é paralelo à borda da folha. Então, eu posso eliminar esse, porque é paralelo à borda da folha. Pronto, só esse. Eu posso eliminar esse, porque tem 5 buracos. E agora, como é que eu sei qual que é, Thiago? Me ajuda aí. Não vai ficar tudo virado pro mesmo lado. Não vai ficar tudo virado do mesmo lado? Um dentinho tá assim e o outro tá assim, ó. Ah, então eles não ficam virados pro mesmo lado. Então significa que a letra A, não, que a letra C. Não é nem a letra A nem a letra B. Então é a letra C. É um tipo de questão, que é complicado de explicar, tá? Mas é fácil de fazer. Ah, pega um papel na tua casa aí e manda. Na hora da prova, cata um papel aí na tua casa e mete tesoura nele. Uma garrafa e um copo comportam junto mesmo que uma jarra. Então, eu tenho uma garrafa e um copo, e isso equivale a uma jarra. Então, garrafa mais copo é jarra.
uma garrafa comporta o mesmo que um copo e uma caneca junto. Então, uma garrafa comporta o mesmo que um copo e uma caneca junto. 3 canecas comportam juntas o mesmo que 2 jarras. Bom, eu fiz besteira, né? Vou apagar os desenhos e pôr letras. Eu acho que é muito ruim porque caneca e copo é tudo com C. Locaio, então. Não, vou pôr caico. Uhum. Ó, uma garrafa mais um copo é o mesmo que uma jarra. Uma garrafa comporta o mesmo que um. Peraí, um copo, né? Copo e uma caneca junto. 3 canecas é o mesmo que 2 jarras. E agora é álgebra. Eu quero saber uma caneca é quantos copos? Só fazer álgebra, né? Só fazer álgebra isolando olha, vamos lá. Eu sei, então, disso daqui, que uma jarra é igual a 3 canecas dividido por 2, concorda? Então, uma jarra é uma caneca e meia. Olha essa equação que eu chamei de 1 e essa equação que eu chamei de 2. De 1 e 2, eu tiro o seguinte, que garrafa mais copo é igual a uma caneca e meia. Eu igualei as jarras. Já sumiu a jarra aqui e já está resolvendo nessa situação. Certo? E eu sei que garrafa mais copo é uma caneca. Então eu sei que a garrafa é igual a caneca menos copo. Estou fazendo certo, Thiago? Uhum. Só que eu vou cancelar copo com copo. Pera, que é? Não. Por que você fez isso? Ah, não. Já está isolado, né? Eu já tava. Pessoal, já está isolado. Deixa eu apagar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa equação aqui de 3 e substituir. 3. Álgebra de criança. De ensino fundamental. Criança não, vocês aprenderam ano passado ou retrasado. Certo? Agora, o que eu preciso fazer aqui? Isolar o CA. Então, 2CO, eu vou passar o CA para outro membro, 1,5 menos 1, meia caneca. Álgebra, certo? Então, CA é igual a 4. CA, vou multiplicar por 2. CA é igual a 4 copos. Entenderam que é só álgebra? Nono ano do canguru, eles querem que você faça álgebra. Vocês estão muito quietos, pessoal. Aqui eu só fiz álgebra. Eu fui pegando as equações, substituindo, isolando e bang, tá? É bem simples isso, é com uma álgebra elementar vocês fazem, tá? Só isolando, ó. Aqui que eu fiz? Eu peguei esse J e esse J e igualei. Igualei aqui. Aí, o que eu fiz? Eu peguei a garrafa e substituí. Fui sumindo com as letras e cheguei nessa relação. Bem simples, tá? Pessoal, quem não se identificou, por favor, se identifique. Tiago, e amanhã, 5 horas da tarde, eu vou dar uma aula das questões hardcore desse nível. Então, amanhã, às 5 horas, vocês estão convidados. 7 horas. Amanhã, às 7 horas. Vocês estão convidados a uma aula, tá? A figura mostrada ao lado é recortada de uma folha e dobrada para formar o cubo. Qual face ficará oposta à face X? Bem fácil, né? Você tem que imaginar dobrando e vai chegar no E. Eu só não sei explicar, tá? Eu só não sei. Fácil. Eu só não sei explicar. O E, ó. Você concorda com o E. Fala mais alto, Thiago, para eles ouvirem. Concordo com o E ali, ó. A parte de cima do E. Aham. Não é conectar na parte da frente do C ali, para onde fica a boca? Aqui vai conectar com aqui, certo? Pronto. Por quê? Tem um espaço entre os dois. Entendi. É só isso. Thiago pensou, mas eu consigo. Você consegue pensar isso aqui, tá? Facinho. Pouca gente é ruim que eles ficam quietos, né? Bruno, você não tá falando nada, você tá aí mesmo.
Eu Ó, tô aqui sim. uma folha quadrada não tá aí. Ah, tá. Ele tá falando. Por que que não tá saindo áudio? Ah, não tá saindo áudio no meu computador, pessoal. Eu desativei o áudio. Você tá escutando? Eu desativei o áudio no meu computador. Espera aí que eu vou ir lá ativar, tá? Só um minuto, porque meu computador tá meio travado. Eu desativei o áudio. Por que que eu desativei? Não, desativei o áudio. Eu desativei o áudio porque eu tava assistindo Big Brother e eu não queria que vocês assistissem. Não, Não, ué. Como assim? eu não queria que vocês assistissem, não. Eu queria que o som passasse para eles. Imagina eles passassem assim, a prova do anjo. Não, eu desativei. Onde você Pronto. tá vendo? Ah, não tava vendo, não, Thiago. Tava vendo antes. E Ah, ficou ligado, mas já desliguei. Fiquei com medo de entrar passando o som. Quando eu entrei, eu estava ainda assistindo os cliques BBB. E aí eu desativei o som porque alguém entra e eu vi. Ó, uma folha quadrada transparente. Não, mas não foi isso, não. Bom, uma folha quadrada transparente foi deixada sobre uma mesa e João escreveu a letra F nessa folha. Depois ele girou a folha em sentido horário de 90 graus, virou a folha pelo lado esquerdo e, por fim, girou a folha anti-horário de 180 graus. Após esses movimentos, qual a imagem que ele vê? Vamos lá. F. Ele girou a folha em sentido horário de 90 graus. Então ficou assim, certo? Ele fez um giro de 90 em sentido anti-horário. Ele fez esse movimento. Virou a folha pelo lado esquerdo. O que é isso, virar a folha do lado esquerdo, Thiago? É fazer a reflexão? Não, virou pelo lado esquerdo. A folha estava de um lado e virou do outro. Eu não sei. Se virou a folha pelo lado esquerdo. Não, será que isso não é reflexão? Eu não sei o que significa virou a folha pelo lado esquerdo. O lado esquerdo é esse, certo? Então significa que ele vai refletir como se estivesse refletindo no espelho, certo? Eu entendo que é assim. Então vai ficar o F assim, certo? Eu acho que isso é isso aqui. Não tenho certeza. Tá meio escrito. E por fim girou no sentido anti-horário, que é o sentido contrário do relógio, que é esse sentido, virou 180 graus. Então, você vai pegar isso aqui e virar 180 graus, vai ficar assim, certo? Após esses movimentos, o que o João vê? Isso. Não é difícil, não, tá? Quem não se identificou, por favor, se identifique no chat. A aula semana passada está gravada no YouTube. O Thiago depois vai botar o link, viu, Thiago? Da aula de semana passada, para quem perdeu. Você manda o link para eles. E amanhã, às 5 horas, vai ter aula de aprofundamento do canguru. E já podem entrar amanhã para fazer a prova. Você baixa lá a prova e depois você envia o gabarito. E uma prateleira há 50 livros distribuídos entre matemática e física. 2 livros de física não ficam lado a lado, mas cada um dos livros de matemática tem outro livro de matemática ao seu lado. Qual das afirmações abaixo pode ser falsa? Questão chata. Tem 50 livros de matemática e física. Eu sei que os livros de matemática estão aos pares, certo? Já o livro de física não pode estar aos pares. O de matemática é obrigatoriamente estar aos pares. E de física necessariamente está no canto. Claro que pode ter mais livros de matemática. Pode ter, por exemplo, 49 livros de matemática e só um de física. Aliás, pode ter 50 livros de matemática também. Tá? Mas vamos supor, na pior das hipóteses, que comece com um livro de física. Certo? Para a gente ver o máximo de livro de física possível. Se começar um livro de física, ele não pode ter um de matemática, um de física do lado. Tem que ter 2 de matemática. Para depois ter o de física. Não. Ó, cada um dos livros de matemática tem outro livro de matemática ao seu lado. Então é obrigatório ter 2 livros de matemática. Vamos analisar a pior das hipóteses, para ver o máximo de livro de física que pode ter. Notaram que aqui tem um padrão de 3 livros, um de física e 2 de matemática? 50, o último múltiplo de 3 antes de 50 é 48. Então, eu posso ter de 3 em 3
16 pares, porque 48 dividido por 3 é 16. Então, eu posso repetir isso daqui 16 vezes. Questão muito legal. Gostei dela. Achei que era chato, mas não é não. Então, eu posso colocar 16 vezes isso daqui. 16 vezes. Note que tem 48 aqui, né? São 48 livros. Tem mais dois. Eu posso pôr mais um de matemática e um de física. Tanto faz a ordem, tá? Então, o máximo de livros de física que eu consigo colocar é 17. Então, é no máximo 17 livros de física. Já o de matemática, eu tenho um máximo de 50 livros. Eu posso ter todos de matemática. Tá? Então, há pelo menos 32 livros de matemática. Vamos ver o mínimo de livros de matemática. De física, o mínimo é 0. Agora, de matemática, o mínimo é 16 vezes 2 mais 1. Bom, se o máximo de física é 17, o mínimo de matemática é 50 menos 17. 33. Então, tem no mínimo 33 livros de matemática. Então, há pelo menos 32 livros de matemática. É verdade, não é? Verdade, há no mínimo 32 livros de matemática, há 33 livros de matemática. Há no máximo 17 livros de física, certo? Há 3 livros de matemática, um do lado do outro. Não é obrigado, né? Porque tem 2 de matemática, o de física pode estar aqui, não dá para saber esse aqui. Se o número de livros de física é 17, então um deles é o primeiro ou o último na prateleira. Claro, né? Eu comecei com o de física aqui. Se eu não quisesse começar com esse de física, eu tinha que colocar outro. Sim, isso é verdade. Pensa bem, vamos supor que eu coloque um de matemática antes aqui. O último, eu vou ter que tirar esse de matemática daqui, ó. Tem que tirar esse aqui, certo? Então, se o número de física é 17, um deles é o primeiro ou o último. Ah, tá. O primeiro ou... Entre 9 livros consecutivos, há pelo menos 6 livros de matemática. Vamos pensar. Começando de física, 2 matemática. Depois mais física, 2 matemática. Depois mais física, 2 matemática. Beleza. Em 9 tem pelo menos 6 de matemática. Então a letra C é a falsa. Muito boa essa questão, muito mesmo. Adorei. Nunca tinha visto ela. Muito boa. Não é boa, né, Thiago? E difícil, tá? Essa questão é muito difícil, mas muito legal. Gostei. Vou usar essa questão, vou adaptar essa questão. Thiago, não fala. Ó, uma reta é traçada sobre um tabuleiro 4x4. Qual o maior número possível de quadrados que pode ser cortado por 2 pedaços por essa reta? Qual o maior número possível de quadrado que eu posso cortar se eu passar uma reta só? Ó, aqui cortou 4, certo? Tem jeito de cortar mais, Thiago? Como? Vou cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como corta 6? Não, 7. Como? Que jeito que eu passo uma reta e corto 7? Você passa... Assim? Cortou quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passa uma régua que vocês vão entender. Vê se é isso mesmo, Thiago. Cango treino 2. Primeiro 3. É Cango treino 3, tá, pessoal? Essas questões estão lá no site. Certo, é isso mesmo. Vocês estão muito quietos, pessoal. O Thiago mandou aí a 1h44, 5 minutos atrás, o link da aula da semana passada para quem quiser assistir. Na semana passada, ficaram algumas questões sem resolver. Essas questões sem resolver vão ser resolvidas amanhã às 7 da noite, por 4 alunos medalhistas de ouro do OBMF. Eles vão resolver as questões explicando elas. Cada um dos alunos vai responder de 3 a 4 questões, tá? Vai ser uma dinâmica muito interessante. Eles vão entrar lá e vão explicar as questões e vocês vão assistir. Vai ser não só questão do nível C, mas o nível J e S também. Ao lado, temos um hexágono convexo e um não convexo.
respectivamente. Ambos têm 6 ângulos internos. Qual o maior número possível de ângulos internos retos de um hexágono? Qual o maior número possível de ângulos retos de hexágono? Vamos fazer o seguinte, ó. Um hexágono pode ter um ângulo reto, certo? Um ângulo reto eu sei que um hexágono pode ter. Ah, não. É o contrário, peraí. Será que está incluindo o ângulo externo também? Ângulo interno reto. Vamos lá. Eu posso fazer um hexágono com 2 ângulos retos? Posso, né? Só colocar 3 lados aqui. Certo? Certo, Thiago? Uhum. Será que eu consigo fazer um hexágono com mais pelo menos um ângulo reto? Acho que eu consigo. Não, mas ué, com 3 dá, ué. Com 3 dá. Reto, um não. Ângulo reto, um não. Ângulo reto, não. Não, mas eu tô vendo que com 3 dá, sem precisar fazer isso que você falou. Então, ó, ficou meio feio, mas aqui é um hexágono, certo? Então ficou esse ângulo reto e esse ângulo reto. Então com 3 dá, né? 3 dá. A soma é 720, né? Será que não dá para fazer com 4 ângulos retos? Ó, aqui tem um ângulo reto, 2 ângulos retos, 3 ângulos retos. Não dá para fazer com 4 ângulos retos? Será que eu não consigo encaixar 2 coisas assim? Vamos lá. Povo muito quieto, a gente vai desanimando, pessoal. Será que 4 dá? Ali, ó, não precisa ser convexo. Não convexo, né? Vamos olhar no gabarito. São 1 ou 2, Thiago? 2. Mas 5. Eu tava falando que dá pra fazer com 5 ângulos corretos. Vamos ver o desenho, porque eu não tô acreditando. Sou São Tomé. Por que 5? Nem mostra o desenho. Ah, é só fazer um ângulo de 270 graus. Porque, olha, aqui, já entendi. A soma dos ângulos internos é 720, certo? Como é que eu acho a soma dos ângulos internos de um hexágono? A soma dos ângulos internos de um hexágono, eu posso dividir em 4 triângulos retângulos. 4 triângulos retângulos, todos com 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos é 720. 720 graus é a soma dos ângulos internos de um hexágono. Bom, se eu tiver um ângulo, ó, 720 é menos 5 vezes 90. É 720 menos 450, que é 270. Vamos fazer um ângulo de 200, um lado de 270, um ângulo de 270 graus aqui. Esse ângulo é 270. E agora eu vou fazer um ângulo reto, ó, um ângulo reto. Já tem 2 ângulos, né? Então, terceiro ângulo, quarto ângulo, quinto ângulo, sexto ângulo. Nossa Senhora! Olha qual que era a resposta, pessoal. Isso aqui é um hexágono, né? É um hexágono com 5 ângulos retos. É o mais fácil de desenhar. E a gente aqui sofrendo, Thiago. É o mais fácil. É tudo praticamente reto. Isso é um hexágono, né? Tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo mundo aí tá quieto. Bruno, Thales. O Thales pergunta pra caramba. Gustavo Martins, a Martucci. Acho que a Lavínia Alves que está aí, a Cainelli, né? Eric Pisa. Não sei, tem mais. Podem falar. Tem alguém de Nova Resende aí que eu vi. Então vamos ver. Em um número natural de pelo menos 2 algarismos, pode ter mais. O algarismo das unidades foi apagado e o número tornou n vezes menor. Nossa Senhora. O número tornou n vezes menor. Qual o maior número possível de n? Não entendi a pergunta, Thiago. Ó, tem um número natural. E o algarismo das unidades é o n? Não. Eu tirei o algarismo das unidades.
E esse N número vezes maior. se tornou n vezes menor. Então, isso aqui é n vezes esse traço. Certo? Concorda? Concorda, Thiago? Quer saber qual o maior valor possível de n? Se eu puser x aqui, certo? X aqui, e aqui é y. E aqui é y. Vamos ver se vai dar certo esse esquema aqui. Então, aqui é 10y mais x é igual a ny, certo? Certo, né? Porque aqui é 10 vezes é o algarismo da unidade. O que eu quero saber? O maior valor possível de n? Não sei resolver isso aí. Tem alguma ideia? Olha, gabarito, Thiago. O Thiago tem o gabarito na mão toda vez. Eu tô chamando a atenção dele desde semana passada, não adianta. Eu falo, Thiago, quando eu te chamar, me fala. O que tá falando aí, Thiago? Olha só. Como que é? Cadê a resposta? 20 vezes maior? Não. Vamos... Hã? 19. Por quê? Ó, vamos pegar um exemplo. Ó. 504. O que acontece se eu apagar o 4? Vira 50. E 50 é quantas vezes menor que 504? 10, alguma coisa, não é? 50 é 10 vezes menor. 9 certo? vezes, mas tá bom. 9 vezes? Não, 10. Porque 50 vezes 10 mais 4 é 10 mesmo. Tá? Agora, e se fosse... Hã? Por quê? Ah, não, Thiago. O Thiago tem o toque do... Eu tenho toque. Ele falou, tá bom, Reinaldo. Toque. O Thiago tem toque, ele fala que é 9 vezes menor. Não, é 50 vezes 10. Certo? Tá. Como é que pode ser 20, Thiago? Eu não sei. Como é que pode ser 19? Que olha, vamos lá, ó. 71. Se eu apagar 1, 7. 10 vezes menor. Sempre 10 vezes menor, não é? Como é que pode ser mais de 10 vezes menor? Você quer ver aqui? Deixa eu ver a resposta para nós colar aqui. Vocês veem que até eu, com toda a experiência que eu tenho, eu ainda sofro com isso. Ah, olha aqui. Por que é 19? Porque presta atenção. Se o número for 12, eu cortar o 2, vira 1. É 12 vezes menor. Concorda? Ah, 19. Nossa. Então, o próprio 19, se eu cortar o 9, certo? Vai ficar 1, que é 19 vezes menor. Era só ter um insight do próprio 19. É o 19, ó. Cortei o 9, 1. Por que não pode ser 20? Porque, olha, 20, cortei o 0, ficou só 10 vezes menor. 29, cortei o 9, ficou 14 vezes menor. Ficou 14 vezes menor. Qualquer número maior que 100 vai ficar necessariamente 10 vezes menor. Certo? Eu não sei se eu conseguiria fazer essa questão na hora, não. Talvez conseguisse, sim. Mas não em poucos minutos. Canguru não é uma prova, é uma Olimpíada. Então, você não tem obrigação de saber tudo. Quando eu faço uma prova da FUVEST, do Enem, da Unicamp, até mesmo do ITA, se eu errar alguma questão, é porque eu não sei a matéria. Do ITA, acho que não. Do ITA tem umas questões que eu acho assim. Vamos falar, FUVEST, o Enem, a Unicamp. Se você faz uma questão lá e você não sabe, é porque você não conhece o conteúdo. Olimpíada, por mais simples que seja, tem questões muito difíceis, tá? Então, olha essa questão aqui. Num retângulo ABCD, PQRS são os pontos médios dos lados. Se T é o ponto médio do segmento RS, ok, igual. Os pontos aqui no canto são todos pontos médios. Que fração da área do retângulo ABCD é coberta pelo triângulo PQT? Certo? Eu quero saber qual fração é coberta por essa coisa aqui. Dá para quadricular isso aqui, não dá, Thiago, ou não?
Você acha que é melhor não quadrilar? Não, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Que jeito que eu mostro para eles? Olha, presta atenção. Você concorda que esse quadrilátero que eu estou fazendo aqui tem metade da área do quadrilátero total? Esse quadrilátero que eu desenhei aqui, ó, esse daqui, tem metade da área. Faz assim, um vídeo no meio. Não precisa. Olha aqui, ó. Aqui tem metade da área. Hã? Não, aqui tem metade da área. Por que tem metade da área? Dobra esse daqui, dobra esse aqui, dobra esse aqui, dobra esse aqui. É um losango isso aqui, certo? É um losango. É um losango que é só multiplicar essa diagonal por essa e dividir por 2. As diagonais têm a mesma medida que o lago, então aqui tem metade da área. Agora, se eu considerar esse triângulo aqui no meio, ele não tem metade da área desse quadrilátero, desse losango? Então aqui tem metade da área do PQSR. Só que o PQSR é metade da área. Então, metade da metade, 1/4 da área. Certo? É fácil ver que é 1/4, porque olha o verde aqui. O verde é metade e o rosa é metade da metade. Para quem fez o PIC comigo lá em 2016, lembra disso. Quem fez o PIC com outros professores, acho que era a mesma coisa. Tá? Ok? E Thiago? Isso é verdade, eu vi no pico também. No PIC eles têm uma questão. Só que qual a diferença dessa para a questão do PIC? É que não tem aqui não tem todos os traços. Sabe esses traços que eu fiz de verde aqui? Esse traço e esse traço não tem no original. É só pôr os traços, ficou igualzinho a questão do PIC. Tá, e gostei dessa questão também, aperfeiçoou aquela. Maria. Lembra que sempre a questão 5 é mais difícil que as anteriores. Maria tem 6 cartões, com um número inteiro em cada um. Ela escolhe 3 cartões ao acaso e acha a soma desses números. Tendo feito isso para todas as possíveis escolhas de 3 cartões, ela descobriu que 10 dessas somas eram iguais a 16 e outras 10 somas eram iguais a 18. Qual o menor número dentro escrito nos cartões? Então, veja, essa questão é bem difícil olhando assim e eu não fiz ela ainda. Vamos tentar fazer junto. Vocês vão aprender junto comigo como é que eu penso, porque eu não fiz ela ainda. Então, isso é legal, sabe? Essa aula, vocês vão ver que às vezes eu não sei o que eu estou fazendo. Por quê? Eu quero que vocês vejam o jeito que eu penso, tá? Claro que eu estou com um gabarito aqui, e se eu ver que tem uma coisa interessante no gabarito, eu comento com vocês. Mas depois que eu resolvo a questão uma vez, eu não consigo nunca mais explicar com a mesma espontaneidade de quando eu pego ela de primeira. Então, olha, ela escolhe 3 cartões ao acaso, qualquer um dos 3, e faz a soma. Tendo feito isso para todas as possíveis escolhas de 3 cartões, ela descobriu que 10 dessas somas eram iguais a 16 e as outras 10 eram iguais a 18. Qual o menor número dentre os escritos nos cartões? Veja, se eu tenho 6 cartões para escolher 3, eu tenho 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 fatorial, eu tenho 20 combinações, certo? Eu tenho 20 maneiras possíveis de escolher esses números. 10 dessas é igual a 16 e as outras 10 é 18, certo? Não precisa fazer esse combinação aqui. Nossa, se tiver que vir agora. Então, 10 é igual a 16 e 10 a 18. Não precisava fazer a combinação. Então, o que eu sei? Que se eu pegar 3 desses cartões, é 16. E esses 3 cartões aqui pode ser 18. Isso é possível, não é? Não é, Thiago? Só que são 10 combinações. O que eu faço a minha conclusão? Tem várias maneiras de colocar. Tem várias formas que pode acontecer. Uma das formas que pode acontecer é esses 4 números serem iguais e esses 2 números serem diferentes. Isso não pode acontecer. Por que isso não pode acontecer? Porque 16 não é igual a 18. Vamos inverter aqui. 18 e 16. Uma das possibilidades é ter 2 números só escritos. Vamos mostrar aqui, ó. 6, 6, 6, 6, 7, 7. Não, 5, 5.
eu posso ter dois números escritos, mas será que assim vai me garantir que a minha combinação seja sempre 18 ou 16? Eu podia pegar esses três cartões. Se eu pegasse esses três cartões, deu 17. Então não pode ser, porque todas as combinações são só 20. Não, então, o que pode acontecer, a gente vai ter que pensar uma outra configuração, porque essa aqui não tem jeito, ó. Eu peguei 3 e não deu certo. Então, não pode ser só esses dois números. O Thiago está falando, e se for um Y só? Se for um Y só, aqui é 6, 6 e é quanto aqui? 4. Será que pode ser assim? Pode. Mas será que vai ter 10 combinações com 4? Vai, porque eu vou ter que escolher 5, 2. Então é 5 vezes 4 sobre 2 fatorial. 5. Não, Thiago. Não, 2 fatorial não é 4. É 10, tá certo, é 10. Então, beleza, é dois números, 6 e 4. São dois números, e esses números são 6 e 4. Então, 2. Certo? Então, é questão bem difícil essa, né? Mas a gente até resolveu. Otávio, por que você colocou que esses 3 é 18 e outro é 16? Porque existe uma configuração que isso é possível. O menor número... É 2. 6 e 4. Dois números, né? Não, cara. 4. Por quê? Qual o menor número dentre os inscritos? Qual o menor número dentre os inscritos? Eu perguntei quantos números. São dois números. O menor é o 4. É verdade. Eu tinha lido errado a pergunta. Quantos números? Pensei dois números. São dois números, 6 e 4. Mas quer saber o menor deles. É 6 e 4, tá? Vamos para o Cango Treino 4. Na floricultura perto de sua casa, Leonardo viu 5 vasos de orquídea para vender. O vendedor disse que a média dos preços do vaso era R$60 e pegou um dos vasos para Leonardo ver. Nisso o vaso caiu e quebrou. E o vendedor, desolado, disse que agora a média dos preços dos vasos restantes era R$50. Qual é o preço do vaso que caiu? Facílima essa questão para quem sabe o que é média. Tem 5 vasos de orquídea, certo? Um vaso é X, certo? Não, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu quero explicar de um jeito. É facílimo, mas eu quero equacionar. Deixa eu pensar que deu branco aqui. Bom, a média do preço dos vasos restantes é 50, certo? Então, vamos falar que os vasos... Vamos fazer desenho. 5 vasos de orquídea. Certo? Esse é o vaso que pegou e quebrou. Se eu pegar esses 4 vasos, a média é 50, concorda? Mas não são 4 vasos? 50 vezes 4, 200. A soma dos preços desses 4 vasos aqui é 200, porque a média é 50. Eu não sei se todos custam 50, mas a média é como se cada um custasse 50. Pode ser que um custe 60 e o outro 40, não tem importância. Mas eu sei que a soma é 200. Eu não sei o preço de cada um. A média antes de quebrar era 60. Então, 60 vezes 5 é quanto? 300. Antes de quebrar, a soma dos vasos era 300. Quebrou um vaso, passou a ser 200. 300 menos 200, R$100, que é o preço do vaso. Tranquila, né? Então, vamos passar para frente. Miguel tem 42 cubos iguais de lado 1 centímetro. Ele usou todos os cubos para construir um bloco retangular. O perímetro da base desse cubo é 18. Qual é a altura do bloco? Veja, ele tem 42 cubos iguais. Se ele tem 42 cubos iguais, vamos fatorar 42. 42 por 2, 21. 21 por 3, 7. 7 por 7, 1. Então, veja,
Ou as bases desse cubo têm essas dimensões, 2 vezes 3 vezes 7, ou 6 vezes 7, eu juntei esses dois, vezes 1, ou 3 vezes 2 vezes 3 vezes 7, quanto que é? 21. Ou 2 vezes 7, 14 vezes 3 vezes 1. Ou 42 vezes 1 vezes 1. Então, se eu tenho 42 cubos, eu tenho essas 5 possibilidades, concorda? Acontece que se o perímetro é 18, significa que a soma das dimensões aqui é 9. Esse mais esse é 9, certo? Porque o perímetro inclui os 4 lados. Então, a soma aqui é 9. Então, só pode ser 2 e 7, concorda? Porque 2 vezes 7, 2 mais 7 é 9. Então, as dimensões do cubo são essas aqui. 2 e 7. Então, a altura, obrigatoriamente, é 3. Bem fácil essa questão também. Precisa saber fatoração. Ok? Certo, Thiago? Se tiver dúvida, me perguntem, tá? Juliana atirou 3 flechas em cada um dos 4 alvos abaixo. Ela obteve 29 pontos no primeiro alvo, 43 no segundo, 47 no terceiro. Quer saber quantos alvos tem aqui? Se você quiser fazer um sistema de equação aqui, chamar de x, y e z cada área, funciona também. Tá? Vamos fazer. Vai ser um sistema fácil. X, y e z. Então, aqui eu tenho que x, no primeiro alvo, x mais 2y, né? Uma seta x e duas y, igual a 29. Na segunda, eu tenho x mais 2e igual a 43. E na terceira, eu tenho y mais 2e igual a 47. Veja que equacionando fica muito fácil. Olha, comparando essas duas equações, o que eu concluo do x e do y aqui? X mais 2e é 43, y mais 2e é 47. Se eu subtrair y menos x, o que eu concluo? Que é 43 menos 47 menos 43, 4. Y menos x é 4. Y menos x é 4. E eu vou inverter essa aqui para ficar mais fácil. 2y mais x é 29. Vou achar facinho agora. Corta. 3y igual a 33, y igual a 11. Então, eu sei que essa região aqui vale 11, tá? Essa região vale 11, essa região vale 11, essa região vale 11. O x é 11 menos x é 4. Então, o x vale 7. Então, essa região vale 7, essa região vale 7. Olha como a álgebra é mágica. A álgebra te permite calcular tudo isso. Agora, para achar o z, escolhe uma equação aqui, ó. X mais 2z é 43. 7 mais 2z é 43. Então, 2z é igual a 43 menos 7, 34? É isso? 43 menos 7, 34? 36, né? Então, z vale 18. Então, essa região do meio aqui vale 18. Pode conferir somando a pontuação para vocês verem que vai dar certo, ó. Tem aluno que fica lá igual doido, chutando, igual um perdido e chega na resposta. Olha para você ver, ó, aqui, ó. 7 pontos aqui, mais 11, 18, mais 11, 29, deu certo. 7 pontos aqui, mais 18, 25, mais 18, 43, deu certo. 11 pontos, mais 18, 29. 29 mais 18, 47. Então, aqui ele fez 7 pontos mais 11, 18, mais 18, 36 pontos. Quando eu tenho 3 valores desconhecidos, eu preciso de 3 equações. Isso chama teorema de Rochet-Capelle. Se eu tiver 3 equações lineares com 3 variáveis, claro, elas têm que ser linearmente independentes, ou seja, uma não pode ser combinação linear da outra, eu tenho exatamente uma resposta. Então, eu preciso
de 3 valores desconhecidos e de 3 equações para resolver esse problema. Bruno, você aprendeu isso lá em Passos, lembra? Olha aqui. Essa seria uma ótima para dar lá no curso de Passos, verão D. Que o Pedro Otávio, que estava aí agora há pouco, não sei se está ainda, aprendeu também. Ele sumiu do curso, né? Ele foi só na primeira semana. Olha essa questão de geometria. 2 quadrados iguais, parcialmente sobrepostos, cobrem um círculo com 3 centímetros de raio. Esse círculo tem 3 centímetros de raio. Vamos colocar aqui, ó. O raio é 3. Conforme figura lá. Eu quero a área em centímetros quadrados da região colorida na figura. Muito legal. Veja, esse aqui é 3, aqui também é 3, né? Veja, não sei se vocês lembram do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte: se o lado mede L, a diagonal mede L raiz de 2. Certo? Então, a diagonal aqui é 6. Então, L raiz de 2 vale 6. Aqui me permite concluir que o lado desse quadrado é 6 sobre raiz de 2. Tá, vamos deixar isso aqui em stand-by aqui um pouquinho. Vamos voltar lá. Qual que é a área colorida? A área colorida é a área do círculo, que eu vou pôr uma bolinha com um negocinho assim, menos a área do quadrado. Eu sei que a área do círculo é πr ao quadrado. Certo? A área do círculo é πr ao quadrado. Já a área do quadrado é lado ao quadrado. Bom, eu sei que o raio é 3 e que o lado, eu calculei o lado aqui. Então, a área é igual a π vezes 3 ao quadrado menos 6 raiz de 2 ao quadrado. Só fazer álgebra aqui, acabou. Olha lá, eu vou achar a área baseado nisso. Então, 9π menos 6 ao quadrado, 36, raiz de 2 ao quadrado, 2. Então, a área é igual a 9π menos 18. Olha, se você está boiando nisso, eu vou dar um curso de qualidade de 9º ano, tá? Esse curso vai durar o ano inteiro e vai ser como se fosse o 9º ano da escola presencial. Vão ser 3 horas de aula por semana e o resto, atividades para vocês estudarem em casa. Pensar 3 horas é muito, porque vocês teriam, na escola, 5 aulas de 50 minutos. 5 aulas de 50 minutos, 250 minutos. 250 minutos, 4 horas e 10 minutos. Mas pensa no tempo que o professor enrola, que troca de sala, então acaba dando no mesmo, tá? Bom, mas não tem essa resposta. Só botar o 9 em evidência. Tá aí, ó. A igual a 9 menos raiz de 2. Vamos lá. Aqui. Certo? Então, a letra D. Gostei da questão. Tá? Para quem quiser afim, vou dar aula do 8º e do 9º. Vou dar um curso online. Vai ser quarta e quinta-feira à noite. Ó. Quantos números inteiros positivos n apresenta a seguinte propriedade? Dentre os divisores positivos de n diferente de 1 e do próprio número, o maior é 15 vezes o menor. Veja, eu quero saber o seguinte. Eu tenho os divisores dos números, tá? Vou pegar o número 12. Quais são os divisores de 12? Divisores de 12 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Dentre os divisores positivos de n, diferente de 1 e do próprio número, então eu vou excluir o 2, 1 e o 12. O maior é 15 vezes o menor, ou seja, esse é 15 vezes esse. No caso, 6 é 2 vezes 3. Então aqui é 3 vezes maior. Eu quero saber quantos esse é 15 vezes esse. Tá? Vamos pensar o seguinte. Se o primeiro número é 1 e o último é o próprio número, esse número vezes esse é sempre igual ao 12 aqui. Ó, 2 vezes 6, 12. Isso sempre acontece, tá? O primeiro divisor vezes o último divisor, o segundo divisor vezes o último divisor é o próprio número, certo?
Então, eu vou ter um número x aqui, e aqui eu vou ter um número y, certo? Se eu pegar x vezes y, é o próprio número. Se aqui for divisor de n, aqui o último número é n, x vezes y é n, certo? Mas eu quero saber quando que esse número y é 15 vezes o x. Então, o que vai acontecer? Eu quero saber quantos números são dessa forma. Ou seja, quantos números são da forma 15x ao quadrado igual a n. Certo? São infinitos, não são, Thiago? Mas por que está desse jeito? Quantos o número é 15 vezes maior? Para qualquer valor vai ter um que é 15 vezes. Infinitos. Todos os valores. O que está falando aí? A resposta é acima, né? 2? Não, mas eu mostro que tem mais de 2, velho. Qualquer número 15 vezes maior. Olha aqui, vou dar um exemplo. 2. O x do 3 aí. E o último número é 30, certo? 60. Concordo que os divisores de 60, o 30 é maior do que o 15? É 15 vezes maior? Se for 3, o último divisor é 3 vezes 15, 45. 90. Concorda? 90 também. Hã? Não pode. Por que não pode? Senão teria ter o número 2. Ah, teria que ter o número 2. É verdade. Tá bem mais complicado. Deixa eu ver a resposta aqui. E 3 vezes 5 não é 90, não. 3 Hã? vezes 45 não é 90. É, 3 vezes 30, né? Isso deu errado. Ah, veja bem. Vamos fatorar aqui. A fatoração desse n tem que ser igual. 15 é 3 vezes 5, certo? Vezes x ao quadrado. Mas presta atenção. Esse x tem que ser menor que 3 e 5. Porque senão o menor não vai ser o x, entendeu? O x é o menor divisor. Concorda? O x é o menor divisor. Então, o meu raciocínio é o seguinte: o x tem que ser o menor divisor. Como 3 e 5 obrigatoriamente são divisores, o x só pode ser 2. Certo? X só pode ser 2. Então, 3 vezes 5 vezes 2 ao quadrado. Senão, não vai ser o menor divisor. Então, o único número que eu tenho aqui é... Hã? Ah, pode ser o 3 também. Então, os dois números que satisfazem essa conta é o 27 vezes 5, 135 e o 60. Muito legal essa questão, muito boa. Só dois números. Olha por que eu estava errando, pessoal. Porque eu estava ignorando que o x é o menor divisor e estava pensando que x podia ser qualquer número. Mas o x não pode ser qualquer número. O x tem que ser menor divisor. Então, o x tem que ser menor. O menor divisor é o x. Então, o x é o menor divisor. Então, o x tem que ser menor do que o 3 e o 5. Se esse número é 15 vezes maior, o número divide por 3, divide por 5. Obrigatoriamente, o 3 pertence a esse conjunto, o 5 também. O 5 não interessa, porque é maior que o 3. Então, tem que ser menor ou igual ao 3. Então, se for 2, é o 60. Se for 3, é o 135. Os únicos dois números que satisfazem essa questão é o 2 e 35. Não entendi nada. Questão número 5, pessoal. Você não pode entender tudo, senão seria uma prova que todo mundo ia ganhar medalha de ouro. Tá? Tem que ter questão que só 1% dos alunos vai conseguir fazer. Essa questão aí, quantos por cento faz essa questão, Thiago? 3% no máximo? Ah, só isso não. Uns 5%? Essa questão que eu acabei de fazer, uns 5%. Lógico é para Juliette, né, Thales? Thales perguntou para que eu torço para o BBB, claro. Vamos lá. Qual dos seguintes números é tal? E olha que eu não gosto de ser modinha.
Mas eu torço para ela quando ela ainda ninguém tinha percebido que ela era boa. Qual dos seguintes números é tal que, multiplicado por 768, resulta um número com a maior quantidade possível de zeros? Não entendi a pergunta, Thiago. Qual dos seguintes números é tal que, multiplicado por 768, resulta no número com maior quantidade de zeros? Se eu pegar 768 e multiplicar por esses números, vai dar mais zero? É essa a pergunta? Veja, se eu multiplicar por esse aqui... Hã? Fatorar tudo? Não, só 768. Fatorar o 768, vamos ver. Por 2. Isso adianta, Thiago? Não adianta. 384. Fatorando, pessoal. Fatorando rápido, porque fatorar, vocês sabem, e eu não ia perder tempo. Quanto 2? Fatorar ficar fazendo conta para entediar vocês. Meu Deus. Eu nem precisava fazer isso, Thiago. Dá pra fazer de cabeça. É 256 vezes 3. Então, 768 é 2/8 vezes 3. Por que fatorou? Aí, vamos descer. É só fatorar tudo e ver que... Se você quiser fazer todas as contas, também funciona. Eu chamo de método Lívia. Eu só olho 75. 5 ali. Ó, vamos fatorar os 75. Peraí, vamos fatorar de cabeça. 25, então 5 ao quadrado. Ó, veja. 75 é 2 vezes 5 ao quadrado. Concorda? Não. Ué. Não, 3. Dá no mesmo. Não muda nada. Muda. 3 vezes 5 ao quadrado. Vezes 10 ao quadrado. Tá fatorando de jeito esquisito. Tudo bem. Vai dar certo. Aqui é 5 vezes 10 ao cubo. 3.125 é 5 à quinta. Aqui é 5 ao quadrado vezes 10 ao quadrado. E aqui é 10 à quarta. Eu vou multiplicar todos os números por esse daqui. E vou ver quantos zeros tem. Para ver os zeros, eu tenho que juntar, tenho que ver o seguinte, ó. Se eu multiplicar aqui 2/8 vezes 3, todos por 2/8 vezes 3, eu quero ver quantos zeros tem. Não quero ver quantas potências de 10 eu consigo juntar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ignorar um número, eu vou pôr x vezes as potências de 10. Eu só vou olhar no 10 e no 2 e no 5, o menor expoente. Olha aqui, aqui não tem 2 5? 2 desses 5 vão juntar com... Aqui é 8. 8 é maior que 2. Então, eu tenho 2 mais 2, então eu tenho 4 zeros aqui. O x é um valor qualquer, tá? É um x1, x2, x3, x4, x5. Não interessa o x. Aqui tem 4 zeros. Aqui eu tenho um 5, que vai juntar com 8. Então, aqui tem 4 zeros. Aqui tem 5 com 8. Eu considero 5, né? Então, 10 à quinta. Aqui tem 2 com 2, 10 à quarta. E aqui não tem 5 ali em cima, então 10 à quarta. O único que tem 5 zeros é esse, tá? É o único que tem 5 zeros, é esse. E é o único que não tem zero escrito. É para pegar os bobos. É o único que não tem zero escrito. Agora, se você fizer conta, você consegue entender. Não entendi nada. Para entender isso aqui, tem que saber bem uma matéria do ensino fundamental chamada fatoração. E não é fatoração de polinômios, é fatoração de números primos, tá? Vamos passar para... A gente está terminando, pessoal. É que eu preciso... Tem 11 minutos para terminar. O caminhão vazio pesa 2.000 quilos. Hoje ele está carregado. E a carga representa 80% do peso do conjunto. Na primeira parada, foi descarregado 1/4 da carga. Qual a nova porcentagem do peso da carga em relação ao peso total? Fácil, tá? Então, veja, eu tenho um caminhão, ele pesa 2.000 quilos. Tá? E a carga é 80%. Então, aqui é 80%, aqui é 20%, e ele tem 2.000 quilos. Eu vou descarregar 1/4 da carga e vou ver qual a porcentagem, mas vamos fazer as contas direitinho.
Veja, 80% de 2.000 é 1.600 quilos, concorda? Então, eu posso concluir facilmente que aqui é 400 quilos. O que aconteceu? Vai descarregar um quarto da carga. Então, um quarto da carga é 400 quilos. Então, aqui vai ficar 1.200 quilos. O resto do caminhão não vai ficar mais leve, 400 quilos. Ou seja, o total da carga agora é 1.600 quilos. 1.600 quilos é 100%. 1.200 quilos é X%. Multiplica em cruz, tá? Então, vou cortar esses zeros aqui. 16x é igual a 1.200. Eu acho muito difícil dividir 1.200 por 16. Então, deixa eu dividir por 4 em cima e embaixo. Eu vou dividir 300 por 4. 75 é a minha resposta. Tá? Muito boa essa questão também. Tá? Muito boa. Fácil, né? São de um 7º ano, mais ou menos. 7º ano do colégio, não estou falando de Olimpíada. Olimpíada pode ser até o 5º. Você tem 6 palitos medindo 1, 2, 3, 2018, 2019, 2020. E você deve escolher 3 para formar um triângulo. De quantas maneiras diferentes você pode fazer isso? Tem um desenho que eu faço em todas as aulas, que eu desenho um triângulo e 3 lados aqui. E um lado maior. Os lados menores falam para o lado maior. Você é grande, mas não é 2. Significa o quê? Um lado do triângulo nunca é maior que a soma dos outros 2. Então, para eu formar triângulo, eu tenho que formar de uma forma que os 2 lados menores juntos não dê o lado maior. Vamos lá. Tem jeito de formar os 2 lados menores sendo 1 e 2? 1 mais 2, 3. Tudo é maior que 3. Então, 1 e 2 não pode estar no mesmo triângulo. Tá certo? Certo, Thiago? Que 1 e 2 não podem estar no mesmo triângulo? Bom, 1 e 3 também não, né? 1 e 3, os outros é tudo maior ou menor. Certo? Então, 1 e 3 também não pode. 1 e 2018 pode, não pode? 1 mais 2018 não pode, né? 1 e 2018. 1 e 2019 pode. Então, não tem jeito de ter um lado medindo 1. Concorda? Concorda, Thiago? Não tem jeito do lado medindo 1? Então, 1 vamos excluir. Bom, 2, 3, 2018 não dá também, porque 2 mais 3 não dá 2018. 2 e 3 não tem como estar junto. Mas 2, 2018 e 2019 dá certo. Porque 2 mais 2018 é maior que 2019. Então, esse é um par possível. Certo? 2, 2018, 2020 não dá também. Então, 2 já foi tudo. É cortar ele aqui. Agora vamos ver o 3. 3 e 2018, 2019, pode? Pode. 3 mais 2018, maior que 2019. Isso é uma questão, para quem não sabe, de desigualdade triangular. E é uma questão muito boa. Eu já dei umas provas de desigualdade triangular, o Bruno fez no Rumo ao Ouro. Eu nunca pensei nessa questão aqui, era uma questão boa. 3 2018, dá. E 3 e 2019, e 2018 e 2020 também dá, não dá? E 3, 2019, 2020 dá também? Dá, não dá? E 2018, 2019 e 2020 é quase um triângulo equilátero, né? Também dá. O ângulo lá vai dar um 59,9. Então eu consegui fazer 5 triângulos. É isso mesmo, Thiago? Olha na resposta. Por quê? Qual que é o outro que dá para fazer? Não dá para fazer 2, 19 e 20? 2, 2019, 2020 dá. Não dá. 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 Tem mais um, verdade. Então é 6. Porque não dá para fazer mais de 50. Não tem nem mais de 50 combinações aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combinação 6, 3.
Eu tenho quantos triângulos que eu posso fazer? Se eu quiser testar um por um, eu tenho 6 vezes 2, 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 fatorial. Eu tenho 20 triângulos que eu posso formar ali. Como é que vai ter mais de 50? Esse aqui, se você marca isso aqui, você está confessando que você não sabe combinação, tá? Quatro. Paulo, Bruno, João, Nicolas e Thomas estão de pé num círculo, em que as distâncias entre os pares de amigos vizinhos são diferentes. O professor pediu que cada um deles falar o nome do amigo mais. Os nomes de Paulo e Bruno foram ditos 2 vezes cada um, e o nome de João foi dito uma vez. O que podemos concluir? Então, eles estão em pé num círculo e a distância entre pares de amigos vizinhos são diferentes. O professor pediu para que cada um deles falasse o amigo mais próximo. O nome de Paulo e Bruno foram ditos 2 vezes e o nome de João foi dito uma vez. E eu podemos concluir. Bom, eles estão num círculo, certo? E a distância entre os pares de amigos são diferentes. Mas o Paulo e o Bruno, o nome deles foi falado 2 vezes. Eu posso supor que o mais próximo do Paulo é o Bruno ou não. Vamos supor que não. Tá? E o nome de João foi falado uma vez só. Então, o João, ele não está próximo de 2, concorda? Não sei fazer essa questão, Thiago. Me ajuda. O nome do João foi falado uma vez só. Então, o João está longe de todo mundo. Pode estar perto só do Paulo aqui. Certo? E aí tá faltando o Nicolas e o Tomás. O Bruno tem que ser falado 2 vezes. Então, o que eu posso colocar? O Nicolas aqui e o Tomás bem no meio do Paulo e do Bruno. Certo? Não, não pode ser bem no meio. O Bruno tem que ser falado 2 vezes. E o Paulo também. Então, o Nicolas tá perto. Não, veja, já sei. O João foi falado uma vez só. Entendi. Fala. E aí, Thiago, o que tem que fazer? Para acontecer isso daí, o que vai acontecer? Se eles estiverem separados assim, você tem que ter 2 do lado do Pedro, tem certo? Tem que ter 2 do lado do Pedro, Paulo, do Paulo, e 2 do lado do Bruno. Certo. E aí dá 5. Quantas vai ter? 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. 7. 7 pessoas. Não, 6, né? Não tem 7 pessoas. 6. 2 do lado do Paulo, 2 do lado do Bruno. Então o Bruno tem que ser o mais próximo do Paulo, é isso? O Bruno tem que ser próximo do Paulo. Ué, não é? Não, mas os dois ficam um do lado do outro, sim. Não tem que ser do lado do outro. Porque o que o Paulo vai falar? O Paulo vai falar Bruno. Certo? Tem que ter um outro para falar Bruno. Vamos colocar o Nicolas, por exemplo. O Nicolas vai falar Bruno. E o Bruno vai falar Paulo. O Paulo está mais perto do Bruno, certo? O Nicolas está um pouco. Só um vai falar o João, certo? Só um vai falar o João. Então tem que ser o Tomás aqui. O Tomás vai falar o João, é isso? E o João vai falar o Paulo. Até agora deu certo. Concorda que deu certo? Deu certinho, pessoal. É essa a configuração. O Nicolas falou Bruno, o Paulo falou Bruno, o Bruno falou Paulo, o João falou Paulo, o Tomás falou João. Pronto, consegui. Eu tenho que ir tentando até conseguir. Se eu separasse o Bruno e do Paulo, era impossível. Então, Paulo e Bruno não estão lado a lado. Falso. Nicolas e Tomás não estão lado a lado. Falso. A situação é impossível. Falso, porque já mostrou que é. E aqui é falso. Então, Nicolas e Tomás estão lado a lado. Difícil pra caramba. Consegui fazer agora com vocês. Quero lembrar que amanhã, quem quiser participar da aula do nível J, daqui a 20 minutos, pode participar. E amanhã, só um minuto, Thiago, amanhã às 7 horas da noite, eu vou dar uma aula das questões difíceis do nível C, tá? Essas questões não são resolvidas por mim, estão sendo resolvidas por 4 alunos medalhistas de ouro. Então, eles que vão dar aula deles, fazer a apresentação, esses 4 alunos vão explicar as questões para vocês. Fala, Thiago. Tá. Então, vamos lá. Um quadrado foi dividido em 25 quadrados menores, como mostra a figura ao lado. Qual a medida
dos ângulos MAN, MBN, MCN, MDN, MN. Não entendi o que quer saber exatamente. Quer saber esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, né, que ele quer saber. Que é a mesma. Certo? Bom, não posso usar um triângulo retângulo aqui, ó. Que é um triângulo retângulo. Esse ângulo aqui é o AMN, certo? Então, quanto que vale esse cateto? 1. E esse cateto aqui vale 5. Tá certo? É isso, Thiago? Ué, mas então não tem resposta, porque o que é o ângulo alfa? O que é o ângulo alfa? O ângulo que eu quero achar, o MAN, eu sei que a tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Nenhum desses é isso, é. Mas quer saber a soma de tudo. Ah, quer saber a soma da medida dos ângulos. Então, beleza. Então, eu quero saber quanto que é 5 vezes a arcotangente de 1/5. Não, Otávio, são tudo igual, não. Hã? Ah, não são todos iguais. Eu não faço a menor ideia de como faz isso. Olha. Cola aí, fala pra mim que jeito que faz, porque a gente vai ter que encerrar essa aula. Pessoal, a gente vai ter que encerrar porque a aula tá corrida. Vamos ver o que ele faz aqui. Mas é a última questão. Ó, ele chega à conclusão, vai ter que encerrar porque senão não dá tempo de começar outra. Ó. Vamos abrir para a gente ver a resposta junto. Eu vou ter que encerrar a aula, senão eu não consigo começar a aula das 3, tá, pessoal? Então, eu vou fazer correndo. Então, vamos colar a resposta. Eu estou indo na questão do B aqui. Nível B. Tá falando aí que triângulos congruentes têm lados correspondentes e ângulos internos correspondentes com a mesma medida. Então, o que ele fez? Ah, meu Deus, muito fácil. Nossa, muito fácil. Ó, olha o que ele fez, presta atenção. Nossa. É muito fácil. Ele foi pegando, tá certo? Ó, presta atenção. Eu vou tentar desenhar. Esse primeiro ângulo, tá? Ele vai estar aqui, ó. O do A. Certo? Não, aqui não. Ele vai estar... Aqui eu não consigo desenhar. Ele vai estar aqui. Do A. Peraí. Certo? O do B vai estar aqui. O do C vai estar aqui. E do D vai estar aqui. Então, o que ele faz? Se eu juntar esses ângulos aqui, ele corresponde a esses que estão aqui. Então, a soma dos ângulos é esse ângulo aqui. É metade de 90. Então, só fazer 90 dividido por 2, 45. É muito fácil e dificílimo de pensar. Eu ia fazer 5 vezes a arcotangente de 1/5. Eu não preciso de trigonometria, tá? Então, ó, amanhã a aula vai ser às 5 da tarde, tá? Quem quiser ficar para a aula agora do nível J, vale a pena, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Preciso encerrar essa aula. Eu vou ficar aqui online, mas já vou estar me preparando para outra aula. São 15 minutos para eu conseguir salvar e parar com as coisas aqui. Então, vocês estão dispensados. Eu vou até interromper.